Galera, boa tarde, muito boa tarde. Estamos aqui direto do estúdio 68 do Alisson Insones, o nosso blog e canal Panorama Cultural por Johan Pier, que recebe a grande super banda Capitão Albatroz. Muito boa tarde. Tamo junto, boa tarde, valeu galera, Ricardo Pier, toda a audiência aí, César, Alisson, Estúdio 68, tamo junto aí, mais uma vez, mais um trabalho aí. Falou galera, boa tarde, estamos chegando junto aí. Johan Pier, valeu pelo convite, tamo aí, vamos bater um papo legal aí com a galera. Agradecer aí ao Estúdio 68 e pelo espaço aí que tá agregando muito pro Capitão Albatroz. Dito e feito, galera, vamos abrir os trabalhos com a seguinte pergunta: como nasceu a Capitão Albatroz e quais foram os principais desafios enfrentados desde 2019 da sua fundação? Boa, hein? 2019, né? Começou ali em novembro, me reuni com o Vanucci, cofundador da banda comigo, amigos, um grande amigão meu, continuamos muito amigos. Ele saiu da banda no final do ano passado, 2025, novembro, a banda segue, continua, o trabalho, o legado continua. E foi um trabalho que eu me lembro que eu procurei ele porque eu queria montar um trabalho sério, né? Eu tive outras bandas no passado, todo mundo teve bandas aqui, experiências. Eu falei, cara, eu quero montar um trabalho profissional, para crescer, para desenvolver. Vamos fazer isso, topa comigo? Ele topou. E aí várias passagens, né? Desde 2019 para cá, veio a pandemia, onde nós, através do edital, gravamos lá em Guarulhos. Lançamos a banda através do digital. Depois disso, é tudo uma grande história, né? Várias passagens, aprendizados, até chegar esse momento aqui. Ainda está faltando um membro aqui que não pôde vir hoje. Aliás, Emerson, um abraço, está lá com a filhinha, lá cuidando dela. A gente é muito família, os trabalhos, a gente preza primeiro família, né? Todo mundo aqui tem seus filhos, tem família. E aí depois a gente corre com o que tem que correr aqui, mano. Estamos aí na pegada. A segunda pergunta: a banda mistura momentos de power trio pesado com formações mais criativas, porém hoje já se tornou um quarteto. Muito bom por sinal. Como vocês definem a identidade sonora do grupo hoje? Fala aí. Então, sobre a identidade sonora da Capitão Albatroz aqui, a gente passou, como o próprio Giba relatou bem aqui, foi vários aprendizados, várias fases, né, vários experimentos e com isso amadurecimento, né, musical, né, estrutural pra gente. Então a banda Capitão Albatroz tem amadurecido bastante em todo esse tempo e tem tido descoberto, né, sobre nossas bases musicais e artísticas, cada vez um som com mensagens mais diretas, mais agressivas, né, com som mais pesado naturalmente, né, que é o que a gente curte também. Então a banda tem evoluído bastante, amadurecido e tem buscado uma maturidade na questão de inteligência, né, na música e no som executado, né, através da técnica também. Começou, né, complementando, assim, começou pop, né, na primeira formação tinha um tecladista, minhas composições lá a gente experimentando alguma coisa ali de geral e o público mais identificado foi do rock mesmo, e aí no mais pesado, que era um gosto mais nosso da galera. E com a chegada do Bonitão aí, que é um guitarrista de metal, né? O William Berserker aí, a gente já tinha escolhido um caminho para isso aí, pro crossover, para um hardcore com metalzão. Quando chegou mais um guitarra, eu falei, glória a Deus, vamos para cima aí, tá um som mais pancadão mesmo. Falando das letras da banda, né? Até pegando carona nas respostas de vocês sobre a identidade da banda, as letras da banda, Capitão Albatroz, abordam temas como superação, esperança e resiliência. De onde vem a inspiração para transformar experiências difíceis em música? Isso aí eu sou, por enquanto, o principal compositor da banda, mas os caras já estão contribuindo. As letras, por enquanto, são todas minhas, mas já tem revisão deles, né? O William me ajudou numa revisão da música nova que a gente já está trabalhando, já estamos ensaiando aí. Que, inclusive, é uma parceria com o grande poeta Johan Pier aqui. Né? Um belo país. Obrigado. Inspirado em cima das poesias dele. Uma crítica muito inteligente, assim, com relação à sociedade, as coisas que acontecem na sociedade. E todo mundo contribui um pouco. Mas elas são principalmente as letras voltadas das minhas experiências próprias da história, de luta, dificuldade, né? A vida de ninguém é fácil, né? Todo mundo tem as suas dores, suas dificuldades.
E aí eu canto, narro um pouco das minhas experiências, minhas dores e o quanto que eu consigo me reerguer. Então, basicamente a gente fala de superação mesmo, de resiliência, caiu, levanta, cai, levanta, vai em frente, porque it's a climb, né? É uma montanha, cara. A gente tem que subir, quanto mais sobe, mais forte, mais rarefeito o ar, mais difícil, mais forte, fase a fase, até chegar no final do jogo aí. Eu vou fazer, na verdade, uma compilação de algumas perguntas, transformando em uma só, para não ser tanto prolixo e, como é que diz, prolixo e rebuscado. Vocês têm eu já observei, eu particularmente, sou até suspeito para falar, eu sou um grande fã da banda Capitão Albatroz. Eu tive o prazer de conhecer o Gilberto Sucesso através da primeira entrevista que eu fiz com ele quando eu morava ainda na Bahia, durante a pandemia, que foi o Moacir, que ele era professor da UNIC, que chama lá, como é que chama a faculdade lá de Guarulhos? O UNIP é a ONG, uma das duas. ONG. Enfim, aí me apresentou o Gilberto Sucesso, me indicou, na época a gente tinha um zine, o Bicho Raro, tá procurando bandas, artistas para entrevistar, aí ele me indicou o Gilberto Sucesso, aí começamos a pegar amizade, né, dessa época. E de lá que eu venho acompanhando a Capitão Albatroz, aí eu vou perguntar o seguinte, tem canções, a meu ver, muito boas, como Eu Continuo de Pé, Bora Pro Rolê, Falsa Moral. E agora vai fechar com um grande lançamento que vai vir por aí, que significa... A casa caiu. Aí eu quero que vocês abordem o que significa cada letra, cada canção, qual é o processo de composição, enfim, o que tem essas letras, quais são as histórias. E definam para mim, por favor. Essa linha toda, para você ver aquilo que eu falei de contribuição, né? Normalmente eu chego, no nosso processo de composição, eu chego com uma guia, com algumas ideias, e aí a partir daquilo a gente vai trabalhando. Eu comecei como baterista, o Giva também já foi baterista, a gente tem uma ideia do tempo, do beatmap que é trabalhar ali. E aí eu monto uma bateria MIDI, já tenho uma composição, os riffs, vou para a guitarra, começo a brincar com aquilo ali, e vamos jogando em cima. Eu me lembro bem que Falsa Moral é uma música que a gente não toca mais o set ao vivo, porque ela está um pouco mais lenta do que o set atual, menos agressiva, mas é uma música muito boa também, eu gosto muito, que lá marcou uma passagem, né, da banda para essa nova fase mais pesada, mais profissional, tudo mais. Com a produção já melhor do que tinha antes e cada vez melhorando as produções. Eu me lembro que eu compus tudo no violão, e aí era um outro baixista na época, o Rafael, abraço Rafael, da banda Antúria, né? Cantor da banda Antúria hoje. E a gente fez eu mostrei pra ele no baixo, falei, cara, queria alguma ideia no baixo. Ele fez o que eu tava fazendo no violão, no contrabaixo. Que o Giva também pegou e deu mais um tempero dele, cada um traz o seu tempero, isso tá muito bacana com a banda, com a evolução da banda. E, cara, Falsa Moral fala do falso moralismo, né? Muita gente se defende em cima de uma imagem, de uma religião, de uma roupa, de um estereótipo, de uma ideologia, e fica pregando, batendo em todo mundo e a vida da pessoa toda torta, toda quebrada. Fala, mas você está pregando, você está falando que tem que ser o bom e você ter esse lixo de vida aí. Todo mundo é assim, ainda bem que meu nome não é todo mundo, né? Pegando o gancho aí, tem até exemplos recentes, né? É verdade, verdade. Aí, sim, a gente soma tudo isso. Combatendo o falso moralismo, que eu prefiro as pessoas limpas, transparentes. Eu não gosta de mim, fala que não gosta, que você vai ter meu respeito. Melhor do que tapinha nas costas, né? O parceirão, né? Enfim. Falsa Moral, juntando que Eu Continuo de Pé, foi um grito, mais uma queda da vida, mais uma daquelas lá, eu levantei assim, cara, não vou ficar chorando no chão, não. Eu continuo de pé. Levantei gritando, eu continuo de pé. Se tornou eu considero essa música um grande hino da banda, né? Um refrão muito forte. Eu continuo de pé, com muita honra e fé, eu sigo meu coração, é minha religião. E aí entrou o backing vocal do Giva lá, no gutural, que torna o negócio mais nervoso, assim, muito bacana. E A Casa Caiu fala que o crime não compensa. A gente está com um projeto bacana, depois eu falo disso aí, para trazer para essas... A Casa Caiu, Continuo de Pé e mais um item, fazer uma trilogia ali de audiovisual em cima de projetos. Mas exatamente isso, o crime não compensa. Aí você começa a ter um histórico do que é a nossa mensagem, né? Ser verdadeiro, ser transparente, viver com a sua verdade, procurando viver uma vida
de honrada, uma vida que vale a pena, fugindo, escapando dos crimes, dos problemas da vida, tentando ser um ser humano melhor a cada dia. É o meu objetivo de missão de vida, ajudar as pessoas a serem melhor a cada dia. Indicar um caminho, alguma coisa assim. E vamos em frente, né? Caiu, cara, não fica chorando, vamos em frente, vamos levantar, vamos em frente, porque a vida continua, então você tem que continuar de pé. A gente pretende fazer um trabalho, uma trilogia agora de audiovisual, que eu acho que vai ser um negócio... eu estou muito esperançoso em relação a isso aí. Eu acho que vai dar muito bacana, muito bom isso aí. O show da banda possui elementos visuais, vídeos em telão, cenografia, figurinos. Como vocês trabalham a experiência audiovisual para o público? Olha a aparência dos meninos. Tá vendo? Já é um audiovisual. Não, a ideia foi essa, né? A gente aprendeu ao longo dos últimos anos aí, até na associação que fizemos parte ali, de capacitação com vários artistas, várias pessoas já de posicionamento melhor, mais experiência. É uma coisa que eu aprendi, aprender com os sábios, né? Ficar vendo quem já fez, quem já está lá na frente, aprendo com você, aprendo com eles, a gente aprende todos os dias. O sábio aprende todos os dias, né? O arrogante já acha que está cheio. E a gente, na humildade, vai aprendendo e cada vez mais identificando. Então, hoje a gente tem umas plaquinhas de cenário, já estamos pensando no bandeirão, já para executar. Tem um trabalho de telão, de vídeos para ser mostrado nos shows, dá muita canseira para fazer, muito trabalho, mas que é moleza, né? Tem que correr. E aí a gente se preocupa com isso, com o visual, né? Inclusive a entrada do William, também para a dinâmica de palco, melhorou bastante, que eu muitas vezes deixo ele só tocando, pego só o microfone, não fico mais tocando guitarra todas as músicas, cada vez eu vou tocar menos para ficar mais solto no palco. E você vê a performance dele, né? Fala um pouquinho de onde você tira aquelas performances, tocar com a guitarra ali, dando meia volta, salto mortal. Não, então, a gente vai deixando levar na hora do que você está tocando, determinado momento ali, o palco ali te liberta, né? Então é onde que emoção, você né? consegue, tipo, expor todo, tirar sua limitação, tira tudo, ajuda pra caramba. Muito, 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 muito. É muito bom. É surreal. Pegando carona na sua resposta, uma pergunta para os novos integrantes, no caso para você. Como vocês chegaram até a banda e como estão se sentindo em fazer parte desse projeto, que é a Capitão Albatroz? Olha o que você vai falar, hein? Então, foi o seguinte, o próprio baterista, né, que toca com a gente, Jarvis, ele me lançou uma proposta, né? Ele chegou pra mim e falou, tem uma banda aí que tá precisando, querendo reformular, e eu já fiz alguns trabalhos com ele, coisa do tipo, e ele pegou e me passou. Aí eu fui conversando com o pessoal, aí fiz o processo com eles, a reunião e tudo certinho, combinamos e tal, e daí que começou a surgir. Eu falei, tem algumas coisas que eu posso colocar da minha parte, e aí vocês vão vendo se vai casando com vocês, porque eu já vim de outra linhagem, né? Eu já vim da uma parte mais extrema, só que diversificado, né? Eu tenho algum outro projeto, mas aí é outras situações, né? Mas aí ele pegou e falou, poxa, legal, o que dá para agregar, a gente vai colocar dentro e bola para frente. E pegando carona, William Mersenker, você participou de workshops ligados a grandes marcas musicais, né? Sim, sim. Aí eu te pergunto, como a parte técnica e o estudo estão contribuindo para o som da banda Capitão Albatroz nesse sentido? Então, eu acho que na parte, algumas partes técnicas, certo, que ajuda bastante em algumas marcas de renomada, porém agora eu não estou ganhando mais nada em cima disso, né? Se quiser dar uma ajuda pra gente, a gente agradece. Patrocina nós aí. E a gente conseguir levar e alcançar ter um horizonte maior, entendeu? Mas eu creio que agora o que eu puder agregar para a banda, eu vou agregar, e
e bola pra frente. Só complementando um pouquinho, né, Pierre? O William, né, guitarrista de metal, de black metal, tal, death metal, tem outro trabalho, uma banda de death metal. O James, nosso batera, que não pôde comparecer aqui hoje, ele também tem outros trabalhos, né? Ele faz guitarra numa outra banda, guitarra e vocal numa outra. É um cara assim multiuso, né? E os dois estão trouxeram muito conteúdo pra gente a mais, estão contribuindo bastante. Vontade, trabalho, correria. O James começou a gravar as outras bandas dele pelas fábricas de cultura e a gente está gravando lá também. Ele conseguiu um espaço pra gente, então estamos fazendo ocupação nas fábricas, no teatro. No próximo domingo, dia 26, que vão ter os shows lá no Teatro Margem, né? Nós vamos estar lá iniciando as ocupações. Teatro da Fábrica de Cultura Tiradentes. E vamos fazer uma vez por mês, cada local. Então, a soma do que eles estão contribuindo para a gente, a Casa Caiu, o próximo lançamento é o solo totalmente dele, né? Criação do solo dele, a soma que a gente está fazendo, o conjunto todo, está ficando muito bom, maravilhoso. A chegada desses dois membros era uma vida nova para a banda Capitão Albatroz e bora pro rolê. Eu tinha até uma pergunta em cima da música, o grande lançamento que virá, A Casa Caiu, mas você acabou de responder. Então, focando ainda no vocalista e frontman, Gilberto Sucesso, que possui grande experiência como compositor, produtor, multi-instrumentista. Como isso influencia o processo de criação da banda, Gilberto? Cara, eu vendo a dificuldade que outras bandas têm, né, por não ter um produtor dentro da banda, ou que tem uma boa noção de produção, que às vezes não escreve, é compositor da parte instrumental, mas não é escritor, outro que é só escritor e não é compositor da parte musical. Quando você tem uma ou mais pessoas que façam isso, o Pierre, ajuda pra caramba, cara. Você criar uma música, você é compositor também, só que você toca um violão e tal. Mas o compositor que não sabe tocar instrumento, ele tá com uma orquestra sinfônica dentro da cabeça dele. Mas como transmitir isso para os outros membros da banda, né? Cada um vem com o seu tempero e tal, não, mas não era isso que eu estava pensando e tal. Então eu consigo criar uma ideia. É claro que nem sempre minhas ideias são as melhores. Principalmente para um estilo definido de banda, né? Eu como compositor, eu componho vários estilos, várias coisas. Não, a banda Capitão Albatroz é isso aqui. E aí o que eu fiz? O que eu aprendi amadurecendo com esses 6 anos de banda? No começo eu praticamente mandava em tudo. Então eu chegava, ó, isso aqui. Não, toca desse jeito não, desse outro jeito aqui. Eu fui vendo que meus companheiros ficavam meio, peraí, pô, mas eu tenho a minha capacidade também e o cara não aceita as minhas ideias, minhas propostas. Eu comecei a abrir mão de ser o manda-chuva e falar, não, o que você quer fazer? Como que você quer fazer isso aqui? Ó, eu trouxe essa ideia, o que você acha? Ah, cara, eu prefiro... Firmeza, vamos fazer de jeito aí. Vamos... Então a gente passou a se comunicar muito mais e tratar as ideias que eu trago. Isso dá uma liberdade que eles começam a trazer ideias. Você se sente em casa de verdade, você começa a contribuir muito mais. Eu acho que isso é um diferencial para a banda. De hoje a gente tem as coisas caminhando melhor aí. E agregando nessa parte que também acaba aumentando mais ainda a demanda e a produção para poder edificar mais ainda a banda, né? Giva, você que tem passagem por importantes festivais gospel em Recife, me conta para o Panorama Cultural Rampir, como essa vivência musical ajudou na construção de sua identidade artística dentro da banda Capitão Albatroz. Então, sobre isso aí, alguns anos atrás, né, sou de Pernambuco, nordestino, e lá tem desde sempre, né, tem uma cena... O pessoal acha que é só forró em Pernambuco, mas não é. Tem uma cena underground forte em Recife. Inclusive no meio cristão, né? Que tem essa base feita através da música cristã e tal. Do underground cristão, que é bem forte lá em Pernambuco. E eu tive envolvimento com várias bandas. Vários pessoal das bandas de lá são brother meu. Até hoje a gente troca muita ideia, né? Não tem esse convívio todo pela distância, né? Mas troca muita ideia. E cheguei a participar de algumas bandas, de alguns festivais lá, como festivais de bandas mesmo, entre... comunidades cristãs, né, de um lado e de outro, entre Marcha para Jesus, que teve lá, a gente já tocou em algumas marchas lá, então em grandes festivais que teve lá, sempre tive, de uma forma ou de outra, até inclusive com um grupo de teatro, uma vez a gente fez uma apresentação bacana lá para uma banda de thrash metal, foi muito louco. Então a gente tem esse crescimento nessa base do underground cristã, e isso tem trazido
para mim como bagagem musical, né, um aprendizado, né, que todo mundo que cresce aí nesse meio, né, sempre tem esse contato a mais com a música, né? Então, aí eu passei a tocar bateria, passei a tocar um pouco de guitarra também, e até cheguei a me descobrir no contrabaixo mesmo. Quando cheguei aqui em São Paulo, houve a necessidade de eu tocar o contrabaixo, porque o baterista tinha faltado, entendeu? Porque o contrabaixo, porque o baixista tinha faltado no caso, né? E ali eu comecei a colocar ali no contrabaixo minhas ideias e, me descobri no instrumento. Então, realmente, esqueci violão, esqueci guitarra, bateria e também no depoimento contrabaixo. deveras importante para quem quer ser músico. O público costuma se identificar bastante com as mensagens positivas da banda. Você já recebeu alguns relatos impactantes de fãs impactados, relatos emocionantes de fãs impactados pela música da Capitão Albatroz? Sim, pode pegar também, Gil. Pode pegar também. Sim. É exatamente pelo conteúdo da banda, né? Através das músicas, que é o que a gente tem sempre falado aí, questão de essa mensagem positiva para cima, de resiliência e de continuar de pé. Essa mensagem realmente tem alcançado a galera, e a gente vê que em vários eventos que a gente vai, a galera acaba realmente depois chegando, trocando ideia com a gente, e caramba, essa música que vocês, mano, trouxe uma mensagem legal pra mim, mano, eu tava meio pra baixo e essa mensagem me colocou pra cima. Então a gente vê que a música deve servir não só como entendimento, não só como um bate-cabeça, mas tem que servir também como algo que dê um apoio moral, psicológico para a galera, né? Para a pessoa poder realmente ter algo no que se apoiar ali, com uma boa mensagem, um bom conteúdo. Cara, falar a verdade, eu ouvi várias vezes. Isso é um negócio que me toca bastante, porque eu entendo que eu estou conseguindo cumprir minha missão, né? Quando eu penso assim, não só para nós, para o Capitão Albatroz, outras bandas que querem levar a sua mensagem adiante, você tem que usar as várias ferramentas, né? Tem que fazer network, tem que saber se comportar, saber entrar, saber sair, né? Se acredita na sua mensagem que pode transformar a vida das pessoas, você tem que fazer o business para fazer sua música alcançar as pessoas, né? E quando, de fato, eu continuo de pé, é uma música que eu ouvi já vários depoimentos. Acho que é a que eu mais ouvi depoimentos, né? Mas eu tenho outras músicas, trabalhos, essas coisas que tocam bastante. Inclusive, mandar um beijo pro Messias Neto, jornalista lá de Pernambuco, se não me engano, né? Acompanha a gente e fez uma entrevista também com a gente, que é um cara que fala em cima disso daí. E a música Eu Continuo de Pé. Eu não tinha mostrado nenhuma música pra ele, nada assim. Ele ouviu o nosso repertório, falou, cara, essa música Eu Continuo de Pé mexeu comigo. Ela, né, mais um depoimento, assim, graças a Deus a gente tem alcançado as pessoas. O objetivo é esse, de fazer que as pessoas ouçam, curtam, e nos shows, nem na Praça do Morcegão lá, depois as pessoas do nada chegam, gostei, hein? Sua banda tem letra, tem conteúdo, tem ritmo, então... isso aí eu sinto que eu estou cumprindo a missão, né? Que estamos no caminho. Pô, parabéns, Gilberto. Realmente isso é tocante. Você ter a receptividade de pessoas que se identificam com o seu trabalho não há melhor preço para um artista, para uma banda. Eu já falei isso de algumas músicas suas também, né? Cara, bacana isso aí, a composição legal, a letra bacana. Obrigado. A banda Capitão Albatroz já dividiu o palco com diversos nomes da cena underground paulista, como Crazy Land, Emmanuel Rock Bravo, Pino, Manos e etc. Como essas trocas fortalecem o movimento independente, na opinião de vocês? Começar por mim. Cara, eu acho muito importante, que nem eu poder citar aqui ontem, a gente estava lá no show do Emmanuel, no Legends, Grand Prix Brasil, Kiss FM. E a gente conheceu, eu conheci, não conhecia ainda, pessoalmente, o Gabriel, da banda Paralamas, Autoramas, perdão. O Gabriel da Autoramas, que é um cara que movimenta muito a cena, faz bastante coisa. O camarada lá, o apresentador da Kiss, o Rafa Adami, que é da Trip Eye Problem também, outro agitador cultural, tá sempre representando muita coisa. Essas coisas da cena, a gente tá junto, tá apresentando com outras bandas de nome, outras bandas de correria, sempre soma na carreira de todo mundo. Crazyland está sempre no corre, Pier no Mano está sempre organizando algumas coisas bacanas, estão produzindo material legal, estão fazendo acontecer a cena com esse trabalho aqui também. E cara, tocamos já em sequência do Raimundos, Digão, tocamos com a Tracta Sete Chakras, que foi o último festival que a gente participou.
Muita gente bacana, muita gente bacana. Esse tipo de situação faz a gente conhecer melhor as pessoas por trás do palco, né? Não só o artista ali, trocar aquela ideia, ver, pô, esse cara é gente boa pra caramba, mano. E sela muita união no network, a gente consegue projetar muito mais coisas. Então, uma boa parte do crescimento da Capitão Albatroz de alguns anos pra cá e do futuro que vai crescer, mais ainda em cima dessas uniões, esses contatos aí. E ainda mais quando a cena que falam que querem deixar mais fraca ainda, né? E a gente, pela união, né, de um poder ajudar o outro, eu acho que agrega bastante, né? Porque o pessoalzinho fala, não, poxa, cena tá fraca, não tá. Não, lógico que não. Ainda tem bastante conteúdo, tem gente aí a rodo, banda boa demais. Eu acho que cada um, todo mundo não precisa se unir mas sim por gostar, né? Não só por simples apoiar e vamos apoiar. Não, vamos conhecer a fundo, parar para analisar, ver qual é o significado de o que cada um quer dizer, entende? Então ajuda bastante. Então, o que complementar depois disso? Que realmente é a parceria, né, que vai deixar a cena mais forte. Então, galera, vamos se unir em prol de uma boa música, né, de um bom rock and roll, porque realmente se a gente tiver se escanteado sozinho, a gente não vai desenvolver e não vai crescer. Então vamos se unir, juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Falando em cena independente, São Paulo é reconhecida como um dos maiores polos culturais do país e recentemente reforçou a sua programação relacionada ao Dia Mundial do Rock. Ao mesmo tempo, houve o veto ao projeto de lei 622/2025 que trata do fomento ao rock na capital paulista. Como banda de personalidade e opinião independente de vocês, que vocês são, qual são a sua visão sobre a importância de políticas públicas que valorizem diferentes gêneros musicais, preservando a diversidade cultural? Excelente pergunta, hein, Pierre? Realmente, né, São Paulo, acho que não só com relação ao rock, mas da cultura em geral, é o estado com mais recursos, né, que maior arrecadação, quantidade de empresas. Então, eu sempre falo pro pessoal que está lá mais longe, que você estava na Bahia, lá também trocando aquela ideia. Eu lembro que você falou assim, cara, eu acho que eu tenho que ir para São Paulo. Eu falei, as coisas acontecem aqui, São Paulo, né? O centro comercial, o industrial, os empresários, está todo mundo aqui. Então, o número de oportunidades eu considero maior do que trocando ideia com o pessoal de lá longe, das outras cidades, outras capitais, enfim. Tem oportunidade em todos os lugares, mas alguns lugares que você tem mais diversidade, mais opções, né? É importante tudo isso aí. O rock ainda não tem uma verba de fomento do poder público, né? O samba tem o carnaval, o hip hop tem, o sertanejo tem, não tem do rock. Então tem uma galera lutando por isso aí. Foi apresentado o projeto. Eu fiz recentemente um curso de lei de diretrizes orçamentárias em Guarulhos. Então, acabei descobrindo por que a verba não chega nos equipamentos públicos, não chega numa UBS, não chega numa creche e tal. Entendi por que não chega, através dessa informação do curso de lei de diretrizes orçamentárias. E aí, a partir disso, eu gosto de olhar mais pelo lado técnico. O lado emocional, pô, não aprovou o projeto, cara, tal. O projeto que foi aprovado em 2 votações na Câmara, né? Mas eu não li o projeto, inclusive não vou falar o nome aqui, eu não sei se pode complicar, mas uma colega atuante da cena, militante da cultura, né, num dos grupos a gente conversando lá, falei, não, mas tem que ver se o projeto estava certinho. Eu acho que falaram que foi reprovado porque não tinha origem da verba, né? Aí, conhecendo os projetos culturais e projetos políticos, você tem que estar muito bem amarrado. Se a pessoa que tem a caneta na mão, se ela não gostar daquilo, tiver uma falha, é um prato cheio. Se já tiver bom, às vezes numa prova, né, e vira a briga democrática dos poderes, veto, cai, não. Mas se não tivesse uma falha, já não aprova. Então disseram que não tinha origem da verba. Aí essa pessoa militante falou, não, eu não gosto da palavra militante, mas essa lutadora, batalhadora da cultura, pegou e falou assim, Gilberto, tinha sim no projeto. Opa, eu quero ler, eu não tinha lido ainda. Ela mandou o link, no dia que ela mandou eu abri, estava lá, mas estava no trabalho, não deu para ler.
No dia seguinte eu cliquei de novo, bom, agora eu tô com o tempinho, deixa eu ler. Sumiu o projeto, cara. Eu falei, mano, como assim? Na parte da prefeitura. Eu falei, pô, por que sumiu, mano? Eu quero ver a informação, né? Até para dar uma opinião correta, realmente está falhando. E eu poderia contribuir, né? Olha, tá falando, tem uma falha aqui, eu acho que faz assim o projeto de novo e tal. Enfim, então eu, Gilberto, não posso afirmar que estava certo ou estava errado. Eu sei que se tiver falhas, realmente é muito pretensioso a não aprovar, principalmente se não tiver vontade do outro lado. Mas o projeto não morreu, né? Ele pode voltar para ser reformulado, ser corrigido, porque vem as informações do veto. Vetou porque não tem isso. Ok, reformula o projeto, faz de novo. E aí batendo lá com as correções, não tem como dizer não, né? Aí já é outra história. Já tem lá uma reunião lá, enfim, mas um projeto desse é muito importante, de fato muito importante. E aí, como a gente citou, como eu falo de falsa moral, não adianta você falar, aqui é vamos pegar o rock, aqui é a maravilha do rock, o grande apoio do rock. Tá, mas você vetou o negócio aí, cara, como é que é isso, sabe? É disso que fala a falsa moral, né? Chega não, é uma coisa muito incongruente, né? Contraproducente. Bom, sigamos. Quais são os planos e expectativas e os novos projetos da banda Capitão Albatroz para o segundo semestre de 2026 e início de 2027? Boa. De início agora a gente tem um lançamento para agosto. A casa caiu, está pronta, gravamos nas fábricas de cultura, na fábrica de cultura do Itaim. Foi lá? A primeira, Belenzinho, né? Belenzinho, fábrica de cultura Belenzinho, gravamos lá a bateria, eu produzo em casa. Mandar um beijo pro Fabrício, nosso técnico de som, que é produtor também, está somando, é outra pessoa que veio para somar muito na banda, nosso técnico, e vai se tornar produtor também. O nosso faz tudo praticamente, ele tá tudo no backstage, ele tá dando apoio na geral aí. Faz bastante, o cara que eu gostei de ter conhecido através do Caco, cantor, beijo Caco. E já está pronta, masterizada, mixada, vai ser lançada em agosto, não bati a data ainda, mas acho que deve ser dia 23, alguma coisa assim, ali depois do dia 20. Acompanhe as redes sociais Capitão Albatroz, vocês vão ver lá, a música tá pancada, você já ouviu, né? Já ouviram de primeira mão ali e tal. E depois disso a gente tem mais uma, já começamos a gravar, Vivendo Como um Cão. Quem já viu nosso show sabe como é que é, um som mais metal, mais speed. Você gosta bastante dessa música aí também, Vivendo Como um Cão, uma crítica forte, uma palavra também de... E pretendemos fazer mais uma, que já está finalizando, a composição já está feita, eles já contribuíram também, agora a gente está refinando para começar a gravá-la também, mais um metalzão, e aí vamos partir para os videoclipes. Esse ano ainda rola pelo menos um, que eu tenho certeza, e vamos partir para a trilogia, porque tem projetos grandes para fazer, cara, projetos grandes. Enfim, o que falar, que realmente tem muita coisa para esse segundo semestre aí, né? Com a chegada do William, do Jeff lá, muita coisa realmente para acontecer. Muita coisa já está quase pronta, como o Giba falou, e muita coisa está só no projeto, mas que até o final do ano vai sair, vai ter muita novidade. Então acompanha nós aí, que Capitão Albatroz está com gás aí para fazer bastante coisa até o final do ano. Engatamos a segunda marcha agora. Falando em os tempos modernos da era absolutamente digital, né? Eu sou mais analógico, mas enfim, de que maneira as plataformas digitais e os videoclipes ajudaram a ampliar o alcance da banda para novos públicos? Então, através desse novo momento, né, de muita mídia, de muito conteúdo e fácil acessibilidade, né, para todo mundo, realmente é uma mão na roda para qualquer banda, para qualquer pessoa assim, realmente divulgar o seu trabalho. É muito bom. Só que ao mesmo tempo, às vezes você já acaba sendo muito saturado, né? Porque é muita coisa, então a pessoa às vezes tem que realmente procurar para poder encontrar Capitão Albatroz. Fica a dica, procura Capitão Albatroz. Porque realmente é muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Se a pessoa for vendo tudo que vai aparecendo aleatoriamente lá, quero encontrar o Johan P e vai passar direto, não vou nem ver, entendeu? Então realmente a galera tem que buscar. Ajuda muito, que é muito fácil divulgar. E, com essa tecnologia toda, o nosso frontman aqui, o Gilberto, consegue produzir a música no quarto dele, entendeu? Depois de uma boa captação, logicamente, mas consegue produzir uma boa música, uma boa produção no quarto dele. Tudo através dos benefícios que essa tecnologia nos traz.
Só que aí repetindo, né? Ao mesmo tempo, vamos tomar cuidado com a saturação das coisas, né? Por conta que realmente é muita coisa. Então vamos catar aquilo que é bom, né? Que aí vai dar pra gente fazer um bom trabalho. Sim. É que nem falar o simples, né? Unir o útil ao agradável, né? Esse é o mais básico dos mais básicos, né? Exatamente. Se vocês pudessem resumir a essência da Capital Albatroz em uma única mensagem para quem ainda não conhece a banda, qual seria? Aquela mensagem curtinha, assim, bom, uma frase curta, né? Não só uma palavra, né? Uma frase curta. A gente busca ajudar as pessoas a se levantarem e seguir adiante, cara. Essa é a mensagem através do rock and roll. Se levantar e seguir adiante através do rock and roll. Acho que seria essa a minha frase. Então, sobre o meu ponto de vista, qual a principal mensagem do Capitão Albatroz? O pessoal às vezes me pergunta. E pra colocar em uma frase só, realmente eu fico meio sem saber, sabe? Aí eu simplesmente apresento a música e eu continuo de pé. Galera, escuta a música, eu continuo de pé. Isso aí é Capitão Albatroz. Essa é a mensagem do Capitão Albatroz. Eu não sei se o Giba desse crânio aqui vai sair outra música que represente melhor a banda do que essa música, porque até o momento é isso aí. Então, tem a parte da resiliência, é a parte de cada um parar para escutar mesmo, de fato, chegar ali e sentir mesmo e saber o que é a música e vai levando, entendeu? Para encerrar, gente, além de deixar uma mensagem para o grande séquito de fãs da Capitão Albatroz, gostaria também que vocês, não é bem um conselho, mas o que vocês diriam para quem quer começar a viver da música, principalmente rock and roll, e também deixar uma mensagem para os leitores espectadores do Panorama Cultural por Ian Rampier. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado, né, Pierre, pela entrevista aí, ter convidado a gente, fazer esse trabalho, César da técnica aí, toda a sua equipe. Parabéns pelo Panorama, né, a forma como está crescendo tudo lá, já tem entrevistados de nome lá já no seu canal, nesse trabalho aí. E é mais um projeto, né, que está seguindo adiante. Falando do conselho, o trabalho que você está fazendo, por exemplo, essa diversificação, né, não dá para pensar mais como aquele músico de garagem lá, faço meu som aqui. Isso não dá para viver mais dessa forma. A gente tem que trabalhar, tem que correr atrás do sonho, tem que estudar, tem que aprender muitas coisas, fazer muito networking. Não adianta ficar fechado na sua bolha ali achando que é só aquilo. Você pode continuar vivendo dessa forma, mas você não vai alcançar resultados, né? Vai ser coisa muito pequena, pequenos resultados. Então tem que aprender a se comunicar, entrar e sair. Como vocês falaram das redes sociais, tem que aprender a utilizar as redes sociais, são a principal ferramenta gratuita ou de custo barato para alcançar muita gente, tem que usar muita criatividade. Então, eu diria, cara, estudar, estudo não é só faculdade, não é só uma sala de aula, estudo é aprender com as pessoas que estão fazendo, ver quem que deu certo, o que ele está fazendo lá que deu certo, copia aquilo, traz aquilo, aplica para o seu conteúdo. Tem vários cursos na internet hoje. Tem os picaretas e tem os sérios. Vai ver, pergunta pessoal, você fez aquele curso lá, e aí, foi bom? Então estudar, aplicar, tem que fazer, tem que meter as caras, né? Se ficar só na teoria não sai nada, tem que ir lá, tem que passar vergonha, tem que errar, tem que passar realmente os maus momentos para aprender. Você cai, levanta, cara. Vai ouvir, continua de pé, você vai lá, você vai se levantar de novo, vou de novo. Com sabedoria, humildade para ir aprendendo. E correndo, cara, não dá pra correr, não dá pra ficar esperando cair do céu. Você não pode ser cabeça dura de achar que o mundo todo tá contra você, por mais que esteja mesmo, mas você tem que entender que você precisa aprender a usar a ferramenta. Tem que ser flexível. Flexível. Flexibilidade. Eu levei muitos anos, levei muita pancada na cabeça pra aprender que eu tinha que ser mais flexível, que era... Eu fui muito radical, Gilberto. Então, por experiência própria, Ser flexível. eu tive que aprender na porrada a ser flexível, por quê? Porque eu era lá atrás, quando eu comecei na Bahia, no início de 90, até quando eu cheguei aqui em São Paulo em 2001, até um certo tempo, eu não vou citar nome, mas eu perdi a oportunidade com gente de nome, porque eu fui muito Inflexível. inflexível
não foi só inflexível, eu fui muito ansioso, ansiedade demais. É uma coisa que atrapalha bastante. Também inflexibilidade e aquela coisa da rigidez de certos conceitos que eu tinha antigamente, do underground, entre aspas, da bolha, como você mesmo falou. Sim. E aí eu perdi muitas oportunidades lá atrás, por quê? Devido a isso. Aí só depois de muita porrada, só de muito andar, muito apanhar, graças a Deus que eu conheci o César, vocês sabem, tem 2 anos, que agora que eu vim ter uma banda de Só verdade. 2 anos? 2 anos, né, César? Só, mano? 2 anos. Caramba. Não, 2 anos e. Tanta coisa que vocês já produziram juntos, tanto que já trabalharam, amizade Porque tão a maioria bonita. da minha vida artística foi todo só solo, mas você sabe que carreira solo aqui no Brasil, com nome ou sem nome, não vinga tanto, né? É isso. Pode continuar, mas é gente. isso, Desculpa a bacana. minha parte aí. Nada, realmente é isso aí, aprender a flexibilidade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas às vezes pensam de um modo mais radical ou de um modo mais com menos sabedoria, pensam assim: ah, mas eu vou me vender. Cara, olha o que o Black Pantera está alcançando. Eles mantêm a essência deles, né? Eu estou dando como exemplo aqui porque eles são críticos, têm um som forte, uma linha forte. Ganharam Grammy, os caras, prêmios e indicações, aí os caras estão voando, mantendo a essência deles. É saber se comunicar. Todo músico tem que entender que você quer viver de música, você quer fazer verba, dinheiro com música, tem que ser uma empresa, tem que se adequar, tem que ter CNPJ, tem que aprender a negociar, fazer as coisas, valorizar o seu trabalho e tudo mais. E da minha parte, finalizando aqui, Pir, aos ouvintes, a toda a audiência aí do blog e do Panorama Cultural, acompanhe a gente, siga aí, continua dando a força para o nosso queridíssimo Johan Pir, para o trabalho, as bandas, os artistas que estão aí independentes desenvolvendo o seu trabalho. É muito suor, é muita correria. A gente tem visto que a cena tem melhorado de qualidade demais, muita banda boa, o pessoal organizando bastante. Público, vem com a gente. Vocês querem ver o rock dominando de novo? Vocês querem passar numa rua em vez de ouvir um forró, um funk, um sertanejo? Quer ouvir um rock tocando na rádio da molecada lá, no som, no carro? Ajuda as bandas, tem muita banda boa, todo mundo produzindo, correndo, desenvolvendo aí. Você vai achar algumas que você vai se identificar. Continua apoiando trabalhos como o do Pir e acompanha a Capitão Albatroz também. Tamo junto aí, galera. Então, sobre o que falar, né, no final, sobre o pessoal que está começando, né, o Johan Pir tinha falado. Então, a galera que está começando e quer realmente trilhar esse caminho do rock aí, realmente, como o exemplo do Pir que conta pra gente aqui, é não se prender à bolha, não se prender àquele seu pensamento, a sua cabeça dura, entendeu? É realmente ter uma certa flexibilidade, ter a mente um pouco mais aberta para catar novas ideias e ali executar novos projetos e se adequando com a galera. Claro, sem perder a sua essência, tendo ali a sua essência, tendo o seu conteúdo, mas sabendo se comunicar, né? Como o próprio Giba falou, realmente a palavra é saber se comunicar, saber se colocar em meio aos outros para poder realmente estar em meio aos outros, senão você vai ficar sozinho. Então, se juntar a galera aí, vamos que vamos, galera, vamos participar dos eventos, tá? Que realmente tem muito evento legal acontecendo, tem muita banda boa tocando, muito artista bom fazendo ótimos trabalhos, como esse trabalho aqui, né, do Panorama. E então vamos fortalecer a cena, vamos estar todo mundo junto aí que todo mundo vai ganhar. Você é curto e breve, não tenha medo do que você escuta. Rock and roll na veia. Galera da Capitão Albatroz, é uma honra recebê-los aqui no Panorama Cultural por Johan Pir. Eu sou suspeito para falar de vocês, não só como artista, mas como músicos, como artistas, mas como pessoas que são inenarráveis. E é isso. Temos que unir realmente e bora de rock and roll! Até a próxima, galera!